Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online, a EBD bem pertinho de você. Eu sou o presbítero Gastone, vice-superintendente da EBD em nossa IEADALP e também diretor pedagógico do nosso CTADALP. Estamos hoje aqui para comentar, em poucos minutinhos, a lição de número 4 de pré-adolescentes, o culto a Deus. Lição esta que nesse trimestre nós vamos trabalhar igreja, um lugar de comunhão. E hoje, trazendo aí alguma orientação para os nossos professores sobre este culto devocional ao nosso Deus, cujo título da lição é o culto a Deus. E nós vamos trabalhar praticamente o que é adoração, né? Então, a nossa lição, ela vai ter 3 tópicos. No primeiro tópico, vamos adorar. No segundo tópico, a ordem no culto. E terceiro tópico, preparados para servir. E é justamente com esses tópicos que nós vamos abordar essa ideia do culto a Deus. Que é o culto? Culto é apenas aquele momento em que passamos nas congregações, em que chegamos 2 horas lá fazendo nossas preces e ao final uma oração do pastor e vamos embora. Isso é apenas o culto? Bom, então vamos analisar e ver também aquilo que se aprendeu do Antigo Testamento, a herança que vem do culto judaico, pela lei mosaica. Então a gente tem muita coisinha para poder analisar, tá bom? Então vamos aqui fazer a seguinte análise. Primeiro, a questão do texto que nós temos para ser trabalhado. Texto esse que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos 26 a 40. Texto esse que é longo, são bastante versículos, então vocês podem fazer uma leitura bem alternada aí com os vossos alunos, de forma que cada um leia um texto e reflita aí naquilo que está lendo, tá bom? Então você pode fazer essa reflexão logo em seguida, né? Ou, à medida que for fazendo a leitura de um versículo, já pode pedir para que a pessoa que leu dê a sua contribuição neste versículo, né? Então, porque é muito importante, tá bom? Eu estou com o texto aqui, não vou ler todo, porque o tempo não nos permite fazer a leitura toda, mas o apóstolo Paulo, ele justamente faz essa recomendação aos irmãos da igreja de Corinto, porque estava havendo muita divergência naquilo que se pretendia com o culto racional, com o culto a Deus. Então ele começa, versículo de número 26 do capítulo 14, da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja lá em Corinto. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação. E tudo isso é para ser feito para edificação da igreja. Não tem a palavra da igreja aqui, fui eu que completei agora. Então, tudo isso é necessário para que se tenha um culto. Tem mais coisas? Tem. Olha, e se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou, quando muito, 3. E, por sua vez, e haja intérprete. Então, vocês já perceberam que o texto ele é muito pertinente para o momento e a gente vai perceber que em determinados cultos nós não percebemos alguns elementos aqui essenciais para o culto propriamente dito. E nós vamos poder refletir aí, e vocês poderão trabalhar com os vossos pré-adolescentes, a ideia do culto individual, do culto congregacional, ou seja, do que é individual, do que é coletivo, né? E nós prestando culto. Né? Porque a ideia de culto é aquilo que já tem no cerimonial. Né? Então, alguém que já pegou a liturgia, chega na congregação, sauda a igreja com a paz do Senhor, faz uma oração para começar o culto
inicia com 2 ou 3 cânticos congregacionais da harpa cristã, dá-se ali oportunidades aos departamentos de louvores ou órgãos de louvores, e ali canta o coral, canta o vocal, canta o dege, e canta a irmã, canta o irmão, aí chega às 8 horas, leitura oficial da palavra. Então, por uma questão já de costume, o povo fica em pé, faz a leitura da palavra, faz uma oração, faz a apresentação dos irmãos, lá para as 1h15 de culto. Aí a gente tem então outra rodada de louvores, e canta determinado órgão, e canta A, canta B, canta C, e aí depois, faltando 30, 20 minutos para terminar o culto, alguém vai e traz uma reflexão da palavra de Deus, e aí 2 horas de culto, alguém faz uma oração final e o povo vai todo mundo para casa. Bom, pode ser que isso alguém defina como culto. Na prática, é apenas uma liturgia que foi desenvolvida ao longo do tempo e que muda de igreja para igreja, que muda de congregação para congregação, que muda de Assembleia de Deus para Assembleia de Deus, de Igreja Batista para Igreja Batista. Então, é mudança. Acontece que, independente das igrejas evangélicas, existem alguns elementos que são pautados nas Escrituras, que eles vão sempre existir. E é justamente nesse sentido que vocês vão refletir com os vossos alunos, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, por exemplo, o nosso comentarista, ele sugere que a gente dê uma atenção à nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que vai abordar isso, tá? Então, na nossa declaração de fé, nós temos a ideia desse serviço sagrado, que é o nosso culto, que é a adoração, tá? E aí nós vamos ter os elementos do culto que vão reverenciar a Deus e estarão pautados na sua palavra. Tópico 1, vamos adorar. Nesse vamos adorar, não tem para onde. É preciso saber o que é adoração, né? Então, vocês vão trazer o conceito de adoração. Mas é interessante aí, querido professor, querida professora, que vocês possam perguntar. Se não der para fazer isso aí ao longo da semana, no grupo aí de WhatsApp ou na rede social, Instagram, Facebook, mas então pergunta no mesmo dia da aula lá, deixa que o estudante ele possa dizer o que de fato é adoração, na cabecinha dele, na cabecinha dela, o que é adorar, tá? Então, essa pergunta, ela permeia ainda nos dias de hoje, tá? Então, capítulo 4 do Evangelho, segundo escreve João, tem até alguns versículos aqui que são citados no capítulo 4 do Evangelho de João. Isso por quê? Porque é um capítulo que vocês vão poder trabalhar com a mulher samaritana, tá? E é justamente nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana que ela, quando se interessa por conversar com Jesus, vai perguntar sobre adoração, né? Então ela fica curiosa quanto à questão de adoração, né? E aí vem uma pergunta a Jesus sobre quem adora de fato, de verdade. São eles lá de Samaria ou o pessoal lá de Jerusalém, né? E Jesus coloca isso de forma categórica, que versículo de número 23 do capítulo 4, mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Então tem muita gente que tem essa concepção de adoração, mas não adora em espírito e tão pouco em verdade. Jesus deixa bem claro aqui. Vocês poderão mergulhar nesse texto e detalhar? Claro que podem, até porque a lição ela é pertinente para isso, tá bom? Então, além de trazer o conceito de adoração, explorar cada palavrinha aí que aparece como sinônimo. Por exemplo,
o comentarista ele coloca aí como conceito para vocês, a adoração é o ato de glorificar a Deus. Este glorificar é só aquele em que alguém diz assim, glória a Deus, aí tem outro que fala bem baixinho, glória a Deus, mas tem outro que aproveita, né, enche o diafragma, ó, glória a Deus, e quem está até fora do templo escuta. Bom, e isso é adorar? Ó, então vamos analisar. Tá? Por quê? Porque tem muita gente que glorifica, mas apenas de boca para fora. E aí, a glorificação a Deus como ato de adoração, ela é um ato que muitas vezes as pessoas que estão ao redor não estão vendo, mas que parte do adorador a reverência, né? a adoração. E aqui é justamente o que o comentarista ele vai trabalhar conosco, essa ideia. E que muita gente focou na situação de que a adoração ela é alguns atos específicos, né? Cantar louvores, elevar a voz ao céu, né? Então, possivelmente você deve ter percebido já alguns pregadores, quando está ali naquele momento de empolgação, aí diz para o público, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Bom, e quando nós chegamos no culto, não já foi adorando, não? E quando nos prostramos para poder orar, não já foi adorando, não? E quando lemos a palavra, não estamos adorando, não? Então são coisas que precisam ficar bem claras. A adoração, ela não é levantar a mão e dizer glória a Deus bem alto. Mas todo o nosso processo de reverência, de obediência, todo o processo em que nós estamos glorificando ao Senhor Jesus. Tá? Então aqui a gente reconhece a soberania de Deus em vários atos, inclusive no culto, quando a gente está recebendo a palavra, que levanta a mão, ou que dá uma glória mais alta, ou que fala em mistério, seja como for, nesses elementos em que alguém pode até perceber, mas nós vamos sentir. E, é claro, né, isso é de dentro para fora. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. É de dentro. E em verdade, não precisa de falsidade. Tá? Então, alguém que esteja vendo, percebendo, que bom. Mas a minha adoração, a tua adoração, a adoração dos nossos estudantes, dos nossos adolescentes, elas não necessitam que ninguém aplauda ou reprove. A nossa adoração é exclusiva ao trono da graça. Mas vamos lá. E aqui a gente tem, não é, dentro desse primeiro tópico, o que é adoração, a verdadeira adoração e a adoração pública e individual. Nessa adoração pública e individual, o nome já está dizendo, pública, quando na boa parte das vezes que nós estamos no nosso culto congregacional, nós adoramos e outras pessoas estão vendo, estão percebendo e estão adorando conosco. Na adoração individual, essa é particular, essa é privada. Essa, ali, ó, você e Deus. Então, nessa, sinceramente, as pessoas, elas não precisam estar vendo, mas é claro, vão perceber, tá bom? Aqui o comentarista, ele coloca alguns momentos que nós podemos adorar individual, em casa, na escola, na rua. Eu fiz questão de sublinhar a palavra escola, porque como a faixa etária de pré-adolescentes, 11, 12 anos, em sua maioria, estão ainda enfrentando o ensino fundamental, muitos alunos aí estão no 6º, 7º, 8º ano do ensino fundamental, seja escolas públicas ou particulares, mas ainda são, né, aos olhos de muitos, aquela transição ali de crianças, e outros já despertando aí nos seus membros, né, dando aquela ideia que já é adolescente, já vai virar jovem, mas são pré-adolescentes, e neste caso, né, uma transição aí de criança para adolescência.
precisam entender que a escola também é um lugar de adoração. Eu posso ter adoração coletiva. Na escola em que eu sou diretor, os meus alunos, eles têm um dia separado lá para fazer um culto. E eles fazem lá o momento bíblico deles. Utilizam lá o auditório e se reúnem, fazem as suas orações, os seus cânticos, oram, pregam. Olha, pensa numa coisa linda. Mas, independente dessa parte coletiva, existe o individual. E que, muitas vezes, essa adoração individual na escola, ela é precária. Digo isso porque, como profissional de educação já de muitos anos, cada vez que chega alguma festa, a festa de carnaval, a festa de São João, a festa de Halloween, quando chega uma festa, alguns dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, parecem que não sabem o que é adorar e acabam passando por momentos de vergonha. Então, professor, dá uma ênfase aí nessa adoração individual, não só em casa, não só na rua, mas também na escola. Até porque adorar na igreja, isso é fácil demais. Está todo mundo adorando. Luz em meio às luzes, é muito fácil de brilhar. E nós, como luz, precisamos brilhar nas trevas, tá bom? Então dá essa pincelada e aprofundada aí. E partindo para o tópico 2, ordem no culto. Todo culto tem alguns elementos, e esses elementos precisam ser obedecidos. Como, por exemplo, no Antigo Testamento, tinha lá orações, sacrifícios, tinha as ofertas e os cânticos. Então, era preciso seguir esse ritual. Tá? Já no Novo Testamento, nós não temos os sacrifícios que tinha no Antigo Testamento, mas a gente tem ainda outros elementos do culto. Nós temos a oração. Né? O crente precisa orar. Nós precisamos conhecer o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador, pelas Escrituras, mas também pelo diálogo com Ele. Então, pela oração, pelo louvor. E este louvor aqui é louvor não somente de cântico, não, mas aqui na lição está abordando a questão dos cânticos, tá bom? Que é o que o texto vai falar. Tem que ter salmos, tem que ter cânticos, tem que ter louvores. E louvor aqui é aleluia. Leitura bíblica, tem que ter a exposição da leitura, o que a gente leu por doutrina, tem que ter doutrina, tem que ter a explanação da palavra. E é uma das críticas que se faz em muitos cultos, é que dizem que a prioridade é para a explanação da palavra, mas fica-se apenas 10%, às vezes, do tempo para a exposição da mesma. E, sinceramente, às vezes a gente fica contrariado aí com essa situação de prioridade para a palavra, quando, na verdade, não tem. Mas é para ter leitura bíblica, é para ter testemunho, a contribuição financeira, não é? O recolhimento dos dízimos, das ofertas para a manutenção da obra. Tem que ter, faz parte do culto, faz parte da adoração. E aí, o sermão. Não é? Então, eu tive a leitura, mas eu tenho a exposição. Não é? E não só a leitura, mas a exposição. Então, o povo precisa ouvir a leitura bíblica e precisa ouvir o sermão, ouvir a pregação, o ensino, né, dentro daquela exposição. Tá? Que aí não precisa vocês adentrarem no tipo de exposição, tipo de sermão, mas que tem que ter, tá? Porque faz parte ali do momento do culto, tá bom? Ainda continuando, né, a gente tem aqui o culto, ele deve ser racional, então não é nós não somos robôs, nós somos seres humanos, e esses seres humanos que pensam, né, que raciocinam, então é preciso que o culto ele seja racional, e é claro aqui a ordem e reverência nos cultos. Tá? Então Paulo citando lá a sua fala aos Coríntios, ele vai trazer ordem, né? Ó, se tiver aí profecia, ótimo, mas não é assim de bolo feito 40 não, é preciso ter ordem. Tem línguas estranhas? Ótimo, um culto fervoroso, mas se não tiver interpretação, opa,
E chega um momento que ele vai até falar na questão de profecia, ó, espírito de profeta é sujeito ao profeta. Então tem que ter ordem nisso, tá bom? Porque Deus é um Deus de ordem. E aí a gente fecha com preparados para servir. Então nós que servimos, temos aí uma vida de adoração. E por fim, né, o nosso testemunho precisa de uma adoração sincera e o nosso serviço como forma de adoração. Fechando aqui então essa exposição, o terceiro tópico não foi, não conseguimos aqui adentrar bastante, mas que fica aí para vocês. Quando chegamos a uma situação de compreendermos o que de fato é adoração, nós como servos de Deus, nós vamos nos colocar neste serviço de inteira qualidade, pois o maior cargo que a gente consegue chegar na nossa congregação é o cargo de servo. E este servo, um fiel adorador. Que Deus te abençoe e que te use poderosamente em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Reflita comigo na Bíblia, no texto em que está, como se fosse o texto áureo da Bíblia de adultos, ou da lição de adultos, Hebreus capítulo 10, versículo de número 25. Olha, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem o dia está chegando. Aqui nova tradução da linguagem de hoje. Eu gostaria de ler para vocês na versão Nova Almeida atualizada. Versículo de número 25 do capítulo 10 de Hebreus. Não deixemos de nos congregar. Olha que coisa bonita. Não é? Porque aqui alguém fala apenas, assistir às reuniões. Mas aqui na Nova Almeida atualizada, congregar é muito mais do que estar em uma reunião. Como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.